Muito bem, vamos então à palavra de Deus. Bem-vindos, vocês que assistem pela internet também, é um prazer estar na vossa companhia. Aleluia. Vocês estão preparados? Coraçãozinho está fofinho, oxigenado, higienizado. Amados, na verdade, antes de nós orarmos pela palavra, vamos orar pelos nossos governantes. E orar e pedir a Deus que lhes dê sabedoria, porque está provado que o confinamento não impede a proliferação do vírus, não impede a contaminação, como outros governantes pelo mundo fora estão fartos de dizer. E porque se fosse assim, devido à confinação que nós tivemos, não haveria um aumento de contaminação, não é? Então está na cara que não resolve. Ou então estão a restringir o lado errado da coisa. Porque o vírus não se propaga nos restaurantes, nem lojas, mas você olha para os transportes públicos, parece sardinha em lata. E não há restrição qualquer ali, e ficam a fechar restaurantes à 13h, e cafés à 13h. É caso de... Não é? Caramba! Poxa! Então, meus amados, sim, sem higienização nenhuma. Vamos orar e pedir que Deus lhes dê sabedoria, que abra os olhos do entendimento. Nós não fomos chamados para criticar, nem apontar o dedo, fomos chamados para orar. E é isso que nós vamos fazer. Amém? Então vamos ficar de pé. Você que assiste pela internet pode juntar-se a nós nesta oração também. Concordem comigo, querido Pai, tu dizes na tua palavra que tudo aquilo que dois concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo Pai que está nos céus. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria ao nosso primeiro-ministro, António Costa, ao nosso Presidente da República, Senhor, também. Pai, abre os olhos do entendimento deles, à Ministra da Saúde, também, para que eles vejam, Pai, que as restrições não estão a impedir o avanço do vírus e que estão a restringir no lado errado da questão. Para que vejam, Senhor, e ponham medidas para os transportes públicos, para a proteção das pessoas e não esganando a economia desta nação. Pedimos isto em nome de Jesus. Satanás, tira as tuas mãos dos nossos governantes, da mente deles, dos conselheiros deles, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E anjos de Deus vão, ministrem a favor do nosso primeiro-ministro, nosso Presidente da República, da Ministra da Saúde também, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Está a funcionar. Graças, Senhor. Amém. Podemos sentar. Aleluia. Glória a Deus. Já que eu estou a falar disto, eu quero, como pastor, eu quero trazer à luz algum entendimento sobre esta questão das eleições. Sabe, eu vou votar, como é óbvio, porque não podemos ficar só a orar. Temos este dever de falar também com o nosso voto. Amém. Como vocês sabem, o voto é secreto e não sou eu que vou dizer em quem você tem que votar. No entanto, eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades. Em primeiro lugar, quero dizer-lhe o seguinte: você não pode acreditar em tudo que a comunicação social fala. Eu vou dizer outra vez. Você não pode acreditar em tudo que a comunicação social fala. Por quê? Porque a comunicação social, a quem quer, levanta, e a quem quer, derruba. A quem quer, elogia, e a quem quer, difama, denigre. E se você vai acreditar em tudo o que a comunicação social fala, você vai ser manipulado. Ok?
Só para dar um exemplo, eu não estou a dizer vá por aqui, é só para dar um exemplo e vocês perceberem, porque é chocante. Há um certo candidato lá que fale bem ou fale mal, ele está sempre errado. Na comunicação social, ele está sempre errado. É como que o diabo em figura de gente. Põem palavras na boca dele e não tem argumentação contra, então fazem ataques diretos à pessoa, dizendo que é racista, que odeia certos grupos étnicos do nosso país, etc, etc. Se você pensar bem, essa pessoa nunca disse que odeia certos grupos. O que ela sempre disse foi que quer fiscalização em quem recebe dinheiro do Estado, de que é legítimo. E não há nada contra, se realmente a família precisa e é legítimo, glória a Deus que receba. Mas sabemos, por outros lados, e eu conhecia um caso, que uma pessoa dava o nome de filhos que nem eram dela para receber abono. Entende? Então, não é que a pessoa é racista ou odeia determinado grupo étnico. Não, a pessoa quer é fiscalização. E não é só para aquele grupo étnico, é para todos. Porque há muitos fora desse grupo étnico que são mais burlões do que alguns desse grupo. Alô? Então, é isso que a pessoa fala. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Volto a repetir, não estou a dizer vá por este caminho. Você deve orar a Deus. Está a ver? Senhor, põe no meu coração. Tu conheces o coração de cada um desses candidatos. Em qual deles eu devo votar? Se você já reparou, há lá candidatos que o único objetivo é ficar à frente de outro candidato. Não é governar um país, ou não é ocupar a presidência da República para fazer uma mudança. É mais um currículo pessoal. Então, amado, veja, se você acha que Portugal está bem como está e que deve continuar assim, então você saberá em quem votar para que continue como está. Se por outro lado você achar que não, que Portugal precisa de uma mudança e que precisa de, enfim, baixar a corrupção e essas coisas todas, então certamente você também saberá em quem você deve votar. Amém? Então seja livre, vote com inteligência. O povo português, não sei se é assim nos outros países, mas eu sou português, de uma maneira geral, não sabe votar, mesmo nas legislativas. Eles votam no partido. Não votam num projeto, votam no partido. Pronto, atemaram que são daquela cor. Então votam sempre, não importa o projeto que têm, votam sempre naquilo. Isso é errado. Você não devia dizer, eu sou deste partido, não devia dizer isso. Você deveria visar o melhor para a nação e votar naquele candidato que apresenta o melhor projeto para a nação. Amados, o nosso cenário político, nós já sabemos como tem sido. Promessas de campanha e quando lá está é tudo ao contrário. O nosso IVA aumentou para 23% por alguém que tinha dito na campanha eleitoral que jamais aumentaria o IVA. Então já sabemos o que é isso. Nós, volto a dizer, não estamos aqui para criticar ninguém. O nosso papel é orar por aquele que ganhar, por aquele que estiver lá, tenha você votado nele ou não, esse é o nosso papel. Mas nós temos um dever cívico para com a nação. Amém? Por fim, permita-me ainda só dizer o seguinte. Amados, nós somos cristãos. E um cristão não deve votar em determinados partidos com uma ideologia anticristã, anti-Deus. Ou cristão que vota num partido que é anti-Deus, ou não é cristão, ou é ignorante. Você olha para países como a Coreia do Norte, irmãos nossos, são mortos lá, são torturados lá, por causa de não negar Jesus Cristo. É isso que você quer para Portugal? Olha outros países como Venezuela,
Cuba, economia completamente rebentada, estourada. E dizem que não, aquilo é que está certo, aquilo é que está bem. Em Cuba, pastores foram mortos. É proibido, não é, pregar o evangelho livremente. Então, amados, neste caso cá, eu tenho a obrigação, neste assunto aqui, eu tenho a obrigação de lhe dizer, não votem em partidos que são contra Deus. Não votem em partidos que legalizam o que Deus abomina. Amém? Pronto. Não estou a falar de política, nem estou a fazer campanha eleitoral a ninguém. Estou-lhe a dizer a verdade e a mostrar a vocês alguns factos para os quais nós devemos estar atentos, para não sermos enganados nem manipulados por tudo o que aparece na televisão. Amém? Glória a Deus. Sim, não anula o seu voto, nem vote em branco. Se votar em branco, está a dar aso para que alguém ponha lá uma corzinha para o outro. E anular, não faça isso, não perca essa oportunidade. Amém? Ponha lá, em quem tiver no coração para pôr, faça o que Deus lhe mandar. Amém? Porque é isso que nós oramos também, Senhor, que a tua vontade seja feita. Glória a Deus. Muito bem. Pronto. E agora sim, vamos à palavra de Deus. Querido Senhor, te dou graças pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. E a tua palavra é como tu, toda poderosa, invencível. E colocamos a tua palavra no nosso coração e na nossa boca. E ela produz muitos resultados. Declaro em nome de Jesus que toda a mente está liberta, todo o coração receptivo, para receber a semente incorruptível, palavra de Deus que permanece para sempre. E declaro que a nossa vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lembra só de uma coisa, a minha mãe dizia-me assim, sabe como é que é? Vizinhas vivem há anos no mesmo sítio, não é? Começam a saber umas da vida das outras e a falar umas da vida das outras. Então, quando alguém ou várias pessoas falavam mal de uma só, a minha mãe dizia assim, quando os maus falam mal de uma pessoa só, é porque alguma coisa de bem aquela pessoa tem. Não é? E sabe, a iniquidade tem subido. Amados, nos Estados Unidos entrou um pedido para o novo governo para fechar escolas cristãs. Eu estava a partilhar com a minha esposa, não é? Estava a comentar com ela que nos últimos 2 anos, e foi a nível mundial, não foi uma nação, o pensamento de um líder, não, a nível mundial, como que instantâneo, um aumento da iniquidade. De repente, aquilo que Deus abomina é moda. Está legalizado e com mais direitos do que o que é normal. E as pessoas estão cegas, enganadas pelo diabo. O diabo, a Bíblia diz que é o enganador de todo o mundo. As pessoas não percebem que se aquela prática, não é, a homossexualidade, generaliza, é o fim da espécie humana. E as pessoas não veem. Porquê, amados? Não são as pessoas. Sabe? São demónios. Espíritos enganadores que enganam as pessoas e levam elas a cometer e a defender o que Deus abomina. E Jesus disse que o final dos tempos seria assim. A iniquidade iria aumentar e o amor de muitos esfriaria. Quando eu vejo cristãos a defender esse tipo de comportamento, porque não é condição, é um comportamento, mostra que o amor deles já esfriou. Porque defendem o que Deus abomina. E note, não estão a defender a pessoa,
Deus ama a pessoa. O que Deus não ama é a prática que a pessoa escolheu viver, a prática de vida dela. Isso é que Deus não ama. Mas as pessoas Deus ama. Então ama as pessoas, mas não se associa à sua prática de vida, porque é abominável aos olhos de Deus. Amém? Aleluia. Abram a vossa Bíblia em 1 Coríntios. Eu não vou falar muito. Tenho o bolo na mala do carro e ainda tenho que chegar a casa quentinho. Isso é no verão, Olga. 1 Coríntios 14. Não vou falar nada de novo para vocês. Talvez para as pessoas que estão aqui pela primeira vez isto soe um pouco estranho. Mas não se preocupe porque é estranho para nós também. Quero-vos falar acerca de orar em línguas. Da oração no Espírito, como a Bíblia também chama. Então vamos ver algumas coisas aqui e então vamos falar sobre a importância de orar em línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, vamos começar pelo versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então olhe para mim num instante. O apóstolo Paulo está a falar dos melhores dons para a edificação da igreja. Então você vai reparar ao longo do texto isso, mas já assim de cabeça, para você já estar com isto na sua mente, ele diz que o dom de profecia é melhor para a edificação da igreja do que propriamente o dom das línguas. Porque o dom de línguas é dom de edificação pessoal. Não edifica a igreja orar ou falar em línguas. Outra coisa que ele aqui, você vai perceber, ele fala entre orar em línguas e falar em línguas na igreja. E algumas pessoas fazem confusão aqui e proíbem falar em línguas na igreja. Por causa do que nós vamos ler aqui também. Porque as pessoas que venham pela primeira vez dizem que estamos todos malucos. Mas Paulo não está a referir-se acerca de orar em línguas na igreja, mas a dar uma palavra para a igreja em línguas. Ora, ninguém o entende, e se não há intérprete, Paulo diz, fique calado e fale entre si e Deus, isto é, ore em línguas. Ok? Amém? Então a Bíblia, em parte nenhuma, exclui o orar em línguas na igreja. O que Paulo diz é que falar em línguas para a igreja não edifica. Mas o dom de profecia, esse sim, traz edificação à igreja. Então vamos lá, versículo 2. Porque o que fala língua estranha, e nota o termo estranho, outra tradução diz desconhecida, sempre é assim para quem fala. Sempre. O que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então olhe para mim, aqui ele está a referir-se à oração em línguas. Quando você ora em línguas, o seu espírito ora. Você fala a Deus. Não está a falar para a pessoa que está ao seu lado. E na verdade o que você fala é um mistério. Você não entende. As pessoas que estão ao seu lado podem também não entender. Já vamos ver aqui um caso que podem entender outras pessoas. Mas é uma manifestação diferente. Ok? Então, o versículo 3 diz, mas o que profetiza fala aos homens.
para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então olhe para mim, um contraste. Quem ora em línguas fala a Deus. Então é o homem a falar com Deus. Diga comigo, orar em línguas é o homem a falar com Deus. Mas a profecia é Deus a falar com o homem. Diga comigo, a profecia é Deus a falar ao homem. Ok? Vamos continuar. Versículo 5, ele diz: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Está a ver? O apóstolo Paulo não está a dizer assim: ei, ninguém fala em línguas na igreja. Não, ele diz: eu quero que todos vocês falem em línguas estranhas, mas para a edificação da igreja, quero antes, ou muito mais, que vocês profetizem. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete. Para quê? Para que a igreja receba edificação. E ele diz agora assim: e agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse, ou por meio de revelação, ou conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina. Imagine que, é só para a gente ter bem a noção das coisas, que eu ou alguém sobe aqui e começa: Bora tecan midaikan tande paita konom. Amém, irmãos? Você vai ficar... Você não entendeu nada? É disso que Paulo está a falar. Eu vou ter convosco, eu vou para a igreja e fico a falar em línguas para vocês. Ninguém é edificado. E quem entra pela primeira vez deve pensar, chega a uma igreja e vê um pastor falar assim: credo, que raio, de que país é ele? O que é aquilo? E se toda a gente alinhasse e dissesse amém, ele ia pensar: oh, sou eu que não entendo. Mas veja que ele disse: eu quero que todos vocês falem em línguas. Então certamente o falar em línguas é essencial e edifica-nos a nós mesmos, ok? Porque orar em línguas é falar com Deus, o seu Espírito fala. E sabe, assim como o nosso homem exterior tem voz, o nosso homem interior, que é o seu Espírito, o ser eterno, tem uma voz também. Aleluia! E diz a palavra que o Espírito Santo dá-lhe as palavras. E a sua boca fala as palavras que o Espírito Santo transmitiu ao seu espírito. Aleluia! Vamos pular para o versículo 13. Diz assim: pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Está a ver? Você pode interpretar a sua oração em línguas. Já me aconteceu isso algumas vezes e eu fiquei surpreendido. Umas porque eu estava a dar graças a Deus por algo. E outras porque eu estava somente a falar à existência algo que eu já tinha pedido a Deus. E estava a orar no Espírito. Judas, creio que é o versículo 14, da Epístola de Judas, 20, que diz: edificando-vos a vós mesmos, está a ver? Edificando-vos a vós mesmos, o que ora em línguas edifica-se a si mesmo, edificando-vos a vós mesmos, orando no Espírito Santo. Ele diz: edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então a oração em línguas é um exercício da fé. E sabe, quanto mais você orar em línguas, mais sensível o seu espírito vai estar à orientação do Espírito Santo quando ela se faz necessária. Está a ver? Você pode treinar o seu espírito
o seu homem interior, assim como você pode treinar o seu corpo, o seu homem exterior. Ele vai corresponder também. E nós, como cristãos, orar em línguas deveria ser uma prática comum na nossa vida pessoal. Alô? Orar no Espírito. Versículo 14 diz: porque se eu orar em línguas estranhas, olha aqui, o meu espírito ora bem. Então, quando eu oro no Espírito, ou oro em línguas, é o meu espírito a falar com Deus, não é a minha cabeça. O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Não entende? Que farei, pois? Orarei com o Espírito. Está a ver? Ele não diz, não, vou deixar de orar no Espírito. Não, não. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito e também cantarei com o meu entendimento. Como vocês viram aqui, até pusemos as letras. Ora, estávamos a cantar com o entendimento. Nós aprendemos aquela letra e cantamos aquilo. Mas na parte final, nós ficamos a salmodiar, não sei se vocês perceberam, com o Espírito. Como sempre, normalmente fazemos. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é só com a cabeça. Amém? Vamos continuar, versículo 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, está a ver? Quando eu oro em línguas, eu estou a bendizer. Quando canto em línguas, eu estou a bendizer. Bendizer é falar bem. Em Atos, no capítulo 2, quando eles oraram em línguas, falaram em línguas, aliás, e as pessoas entenderam o que eles diziam, então as pessoas testemunharam de que eles estavam a falar das grandezas de Deus. Aleluia! Amém. Quem está a dormir, diga amém. Não se ria, porque pelo menos sabemos que ela estava acordada. Ok. Se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, está a ver? Dás bem as graças, mas o outro não é edificado. É verdade. E ele diz assim, o apóstolo Paulo, versículo 18, dou graças a meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Alguém disse assim, não, é porque ele era um poliglota. Falava hebraico, grego e se calhar mais... Paulo não está a dizer para ir para a igreja falar em hebraico ou grego ou inglês ou francês ou... Porque se eu for falar em hebraico ou grego, eu não estou a orar com o meu espírito, estou a falar com o meu entendimento. Alô? Por exemplo, se eu disser a vocês, bonsoir, madame et messieurs, eu não estou a orar no espírito, embora alguns possam achar que sim. Eu estou a falar alguma coisa que me restou do meu francês. Alô? Ou se eu digo, buenas noches, damas e cavalheiros, eu não estou a falar com o meu espírito, eu estou a falar com a minha mente. Ela foi treinada para entender e falar isso. Amém? Então não é disso que Paulo está a falar. Ele está a dizer que eu falo mais em línguas do que vós todos. Está a falar o assunto que é aqui. Falar com Deus no seu espírito. Versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja ou para a igreja, 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas.
em língua estranha. Não vai edificar ninguém. Amém? Agora, então, o que eu quero deixar aqui estabelecido é o seguinte: quando você ora em línguas, é o seu espírito que ora. E é o Espírito Santo que lhe dá as palavras. Certo? Quando você ora em línguas, você fala com Deus, em mistérios. E você pode orar para que o Espírito Santo lhe dê a interpretação do que você está a dizer. Ok? Pode fazer isso. Por vezes, o dom de línguas é acompanhado com interpretação de línguas. Vocês já viram, creio, aqui esse dom operar. É transmitida uma palavra em línguas que ninguém entende, mas o dom da interpretação opera junto e interpreta, não é traduz, não é uma tradução. Eu digo isso porque, veja, amados, às vezes nós ouvimos pessoas que estão a orar em línguas e você, assim, que não soa uma língua, soa mais a sons. Não é? A minha esposa é muito usada nisso. Ela tem uma forma de orar em línguas muito engraçada. Porque ela diz algumas palavras, mas depois fica a fazer uns sons repetidos. Eu fiquei assim, pensar, é que não é uma língua. Mas sabe, são sons inexplicáveis, inexprimíveis. Está a ver? Você já viu, por exemplo, aquela tribo africana, não sei, creio, no Kalahari, que eles fazem, não é? Ora, aquilo não parece língua nenhuma, aquilo... Epá, o que é aquilo? Mas é uma língua. Glória a Deus. Então, meus amados, não fique a criticar alguém só porque ele imita alguns sons que a si soam estranhos. Porque pode muito bem ser do Espírito Santo. E se você não quer ser apanhado a criticar o Espírito Santo, porque senão estou mesmo a ver quem vai ser o próximo a fazer esses sons inexprimíveis. Só para... Aleluia. Então, quem profetiza edifica a igreja. Então, qual é o melhor dom para a edificação da igreja entre as línguas e a profecia? É a profecia. O que é uma profecia no Novo Testamento? A profecia do Novo Testamento é diferente da profecia assim conhecida do Velho Testamento. No Velho Testamento, quem profetizava normalmente por ofício eram os profetas. O Espírito Santo podia vir sobre outra pessoa e momentaneamente ela profetizar. Ok? Saul profetizou e não era profeta, mas só o fez uma vez na vida. Está a ver? O próprio sumo sacerdote, quando disse que Jesus deveria morrer por toda a nação, a Escritura diz que, sendo ele o sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou a respeito da morte de Jesus. E ele próprio nem sabia o que é que estava a dizer. Ok? Então, meus amados, no Velho Testamento era assim. Existiam 3 cargos ou 3 ofícios: o rei, o sacerdote e o profeta. O rei para governar o povo, o sacerdote para levar o povo a Deus e o profeta para trazer Deus ao povo. E o Espírito Santo estava sobre estas 3 pessoas, para eles exercerem este ofício. O Espírito Santo não habitava dentro deles, como habita dentro de nós na nova aliança. Jesus disse: Ele estará convosco e estará em vós. Aleluia! Mas o Espírito Santo vinha sobre essas pessoas para elas exercerem o seu ofício. Então, quando alguém queria saber a vontade de Deus, ouvir a palavra de Deus para um determinado assunto da vida, ela deveria consultar o profeta.
Ora, na nova aliança, isso já não é mais assim. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Não diz mais que todos os que são dirigidos por profetas, ou apóstolos, ou o que quer que seja. Não, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E o versículo 16 diz como o Espírito Santo nos guia. Bem, ele tem muitas maneiras de o fazer, mas você não pode reivindicar nenhuma delas, a não ser o que está prometido na palavra. Diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Provérbios 20, 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E faz essa comparação porque é onde Deus vai colocar a luz, é onde Deus vai iluminar o caminho a seguir. É no seu espírito, não é na sua cabeça, é aqui dentro, no seu espírito. Então, quando você for tomar determinada decisão ou fazer qualquer outra coisa, e aqui dentro, ok? Às vezes a pessoa até confunde, dói-me o estômago. Não é físico, é um aperto. É o testemunho do Espírito Santo. Não é uma voz, é só um testemunho, um aperto. É para você não fazer. Não vá por esse caminho. É como um sinal, um aviso de perigo. Obedeça. Obedeça. Porque eu tive ocasiões que não obedecia a esse testemunho aqui interior e fui tosqueado. Há pessoas que lhe chamam intuição interior. Chame-lhe o que quiser, é o testemunho do Espírito. Agora, se você está a orar por determinado assunto, a pedir a Deus instrução, e vem paz ao seu coração, então é o testemunho do Espírito Santo a dizer, vai em frente, vai dar tudo certo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, Paulo disse, eu oro mais em línguas do que vocês todos. Orar em línguas é algo que nós precisamos fazer. Falar com Deus em espírito. Então, a profecia do Novo Testamento é diferente, dizia eu, da profecia do Velho Testamento. No Velho Testamento, uma profecia revelava algo que viria a acontecer. Era assim chamada. Na Nova Aliança, isso é palavra de sabedoria que revela o futuro. A profecia é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo para edificar, animar e exortar, corrigir. Então, quem fala inspirado ou debaixo da inspiração do Espírito Santo, pode ser numa pregação que fala para trazer correção, fala para animar os santos e fala para trazer edificação aos santos. Isso é, ou nós dizemos, está debaixo da unção da profecia. Mas também pode ser uma palavra direta para alguma pessoa. Está a ver? A pessoa que é usada não tem conhecimento natural do que determinada pessoa está a passar. Mas vai ter com ela, debaixo da inspiração do Espírito Santo, e dá-lhe uma palavra que vai animar a pessoa, vai edificá-la e, se for o caso, vai até corrigi-la em alguma área ou outra. Isso é uma profecia na Nova Aliança, no Novo Testamento. Amém? E a palavra de Deus diz assim, não desprezeis as profecias e nem proibais o falar em línguas. Nós hoje não temos tempo para ver esses versículos todos, mas eu hoje quero focar só outra área. Abram a Bíblia em Atos capítulo 2. Aliás, abrem Atos 2, mas põe aí um dedo. Tem um dedo à mão?
põe o dedo em Atos 2, e há um versículo bíblico que eu esqueci de ler, que faz a ligação com Atos 2. Vamos lá, 1 Coríntios 14, versículo 22. Você pode pensar assim, isso, mas eu preciso do quê? De orar em línguas para quê? Eu preciso disso para quê? Oh, meu amado. Você acha que Deus lhe ia dar uma coisa que você não ia precisar? E veja que dos 9 dons do Espírito Santo, o dom das línguas, da variedade de línguas, é o único que nos é entregue, dado. Por ser também o único, como há pouco eu disse, de edificação pessoal. E você já viu que pode começar a orar em línguas e pode parar de orar em línguas quando você quer. É como um carro. Você pode ter o carro estacionado à sua porta e nunca fazer uso dele, mas ele está ali para o seu bem, para lhe ser útil. Há pessoas que dizem, eu oro em línguas é quando o Espírito Santo me toma. Meu querido, se fosse para orar em línguas quando o Espírito Santo o toma, você não precisava de que lhe tivesse sido dado o dom das línguas. Amém? Senão, nesse caso, a responsabilidade da edificação pessoal estaria nas mãos de Deus. E eu sei que há pessoas que sempre gostam de sacudir a água do capote porque não querem ter responsabilidades, então atiram tudo para Deus. Não, a responsabilidade da nossa própria edificação é nossa. Orando no Espírito Santo, meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, é nosso trabalho. Então olha o que diz o versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então olhe para mim. Quando é que as línguas são um sinal para os descrentes, para os infiéis? Quando é que isso acontece? Porque de forma natural não é assim. Você fica a orar em línguas. Vamos orar em línguas todos um pouco. Corrimenda kaita no kerembiota kasembeata karudo. Lera kite nakayoto kempiotante rakanderote kepiota sampia. Vedesirinando roquela ridando che kaita kono. Sapara larunengaradi kote. Inanda staka nawat. Indarampai takonongere shekotao amita tawe atanakadu. Mokele naso kotolera. Sandero gelaramico yeto. Mida zaragandendara la relengara kingandum bamboro leridicante atirato. Ate o camo atipeu atanada zamongua. Mico ye o camo. Amém, aleluia. Está a ver? Você pode começar quando quer e acaba quando quer. Então veja, orar em línguas assim, uma pessoa que não saiba isto, que chega aqui pela primeira vez, aqui ou a qualquer lado, onde estejam cristãos a orar em línguas, a pessoa vai dizer assim, esta gente está toda maluca. Então para aqui, a minha mãe uma vez, a minha mãe converteu-se, mas depois nunca mais foi à igreja. Eu creio que ela partiu salva, mas ela era mais carente do que crente. E eu converti-me no mesmo dia que ela se converteu, só que pronto, eu segui e ela nunca mais. E eu recordo-me, pela prática de orar em línguas, ok, naquela altura, bem, não interessa aqui, mas eu orava muito em línguas. E sabe, é extraordinário. Porque o seu espírito fica tão treinado, tão treinado, tão treinado, que ora em línguas mesmo quando você está a dormir. Ainda mais louco fica, não fica? Eu ouvi a história de uma moça que se converteu naquelas alturas na mesma igreja que eu, ainda era um grupo,
E ela fazia anos, era Ananda. Ela fazia anos e ainda não tinha sido batizada no Espírito Santo. Mas ela via os outros irmãos orarem em línguas e tal. Então ela orou naquele dia à noite. E ela disse: Senhor Jesus, amanhã eu faço anos. Tu podias me dar uma prenda? Batiza-me com o Espírito Santo para eu também falar em línguas. E sabe, ela diz que acordou pela manhã com o barulho da própria voz dela a falar línguas. Foi batizada no Espírito Santo enquanto dormia. Não é o normal, não é sempre assim que acontece. O normal é como diz a palavra de Deus, pela imposição de mãos, ou enfim, quando estamos reunidos em prol de Deus, etc. Mas eu recordo-me ter-me deitado naquela noite, naquela manhã ou noite, já não sei. Acho que foi de noite, foi. Eu digo manhã porque eu fazia também muitas vigílias, então às vezes deitava de manhã, outras vezes à noite. Mas foi de noite. Foi de noite e já vou dizer porquê. Aí, de manhã, a minha mãe veio-me acordar, não é? Era o pequeno almoço. E ela disse-me assim, porque era um sábado pela manhã, eu não trabalhava sábado. E ela disse: tu não dormiste, rapaz? Eu dormi, graças a Deus, dormi bem, durmo sempre bem. Tu estavas aí a falar toda a noite, eu levantei-me de madrugada para ir fazer xixi, e tu estavas para aí, rabalá, o que é isso? E sabe o que eu percebi? É porque tinha-me acontecido o mesmo pela manhã. Antes dela chegar, eu acordei com o som da minha própria voz a orar em línguas. Eu estava a orar em línguas e a dormir. Então eu juntei uma coisa à outra. Espera, eu sei que me deitei a orar em línguas. Ela acordou de madrugada para ir à casa de banho e disse que eu estava a ralalá, a falar, não sei o quê. E eu acordo de manhã com o barulho da minha voz a orar em línguas. Queres ver que eu fiquei a orar em línguas a noite inteira? E sabe, se você pensar bem, nem é nada de estranho. Não lemos que o que ora em línguas, quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. A minha mente está suspensa. O meu cérebro não tinha parte naquilo. Era o meu espírito a orar. E sabe, o meu espírito não dorme. O seu espírito não precisa dormir. O seu corpo precisa, o seu espírito não. Aleluia. Glória a Deus. É cada coisa louca assim, não é? Aleluia. Viva a loucura. Glória a Deus. Então, lendo o versículo 22, quando diz que as línguas são um sinal para os incrédulos. Quando é que as línguas são um sinal para os incrédulos? Bem, vamos ver aqui Atos capítulo 2. Olha o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muitas destas pessoas aqui, que estavam a falar em outras línguas, muitos deles nem sabiam escrever. E a única língua que sabiam foi aquela que os pais lhes ensinaram, que era, julgo eu, o hebraico. Mas isto aconteceu em Jerusalém, na festa do Pentecostes, que era a festa para celebrar a entrega da lei. E veja, versículo 5, e em Jerusalém estavam habitantes judeus, varões religiosos de todas as nações, que está debaixo do céu. Estava lá um Tuga também. É possível? O Império Romano expandiu, é possível que naquele tempo já houvesse judeus na Península Ibérica. Versículo 6, claro, as nações daquela época, não é? E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles não estavam a falar línguas dos anjos, eles estavam a falar as línguas dos homens.
Então está a ver porque Paulo disse que as línguas são um sinal para os incrédulos? Aquilo foi um sinal para aquela gente. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois quê? Não são galileus todos esses homens que estão a falar? Olhe para mim. Eles eram reconhecidos como galileus. Talvez você não saiba isso, mas fica a saber que Jerusalém, ok? E o judeu em si era a elite. Tanto que se dizia sempre, vamos subir a Jerusalém. Nunca ninguém dizia, desceram a Jerusalém. Eles desciam de Jerusalém. Na parábola do bom samaritano, Jesus até falou, descia de Jerusalém para Jericó. Então tudo descia de Jerusalém. Mas ninguém descia para Jerusalém. Subiam para Jerusalém. Então, o judeu ali, a nata, estava ali. Agora, se quisesse chamar analfabeto a uma pessoa, dizia que ele era galileu. É da Galileia. É pessoas, enfim, de pouca, fraca cultura. Lembra-se quando Filipe, não é, falou a... Quem foi a... Não, querida. Aquele que disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nataniel, obrigado. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Está a ver? Porque é da Galileia, daquela zona ali. Então, quando eles olharam e viram as pessoas, eles a falar em línguas, eles disseram, não são galileus? Não é gente analfabeta, de baixa cultura? Como, pois, eles estão a falar nestas línguas todas? Que é isto? Porque os galileus eram pessoas como que não aprenderam letras. Lembram-se que disseram o mesmo de Jesus? Como é que que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como fala ele não tendo aprendido letras? Não quer dizer que não tivesse estudado, mas na mentalidade do judeu, ele é da Galileia. Na Galileia ninguém estuda. Que sabedoria então é esta que ele manifesta? Agora, quando eles queriam ofender alguém, chamavam-lhe samaritano. Está a ver? Porque para o judeu, o samaritano era como um cão. Por isso é que eles chamaram a Jesus também. Disseram que ele era príncipe dos demónios, mas acharam que era pouco. Então pensaram, como é que eu posso ofendê-lo mesmo? Já sei. E também é samaritano. Era assim. Ok. Seguimos. Então, não são galileus todos esses homens que estão a falar? Versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E olhe, partos, medos, alamitas, os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Alentejo, Panfília, Minho, Porto, partes da Líbia, Buraca, forasteiros romanos, todos esses eram judeus, entende? Forasteiros romanos, tanto judeus como os seus discípulos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas, o quê? Falar das grandezas de Deus. Versículo 12, e todos se maravilhavam, isto é, estavam admirados, espantados, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? Está a ver? Então olhe para mim, não há contradição quando o apóstolo Paulo diz que as línguas são um sinal para os de fora. Quando é que as línguas são um sinal para os de fora? Não é quando o homem fala com Deus, nem é quando Deus, por assim dizer, fala ao homem, mas é quando o homem, debaixo de inspiração, fala ao homem.
porque eles próprios não entendiam o que estavam a falar. No entanto, quem estava à volta deles recebia a mensagem. Está a ver? Eu ouvi um testemunho, na altura, eu ainda estava no grupo Louvor Pode Subir, estava no seminário e nós recebíamos uma revista missionária. E vinha lá um testemunho de um missionário na Amazônia. Ele costumava pregar o Evangelho com um intérprete em tribos, não é? Diferentes tribos. E um dia chamaram-no para correr para uma certa tribo lá. E ele levou um intérprete com ele, porque ele não falava aquela língua. E encaminharam-no para uma palhota e estava o chefe da tribo, o líder daquela tribo, a morrer. E o missionário, quando chegou lá, o homem todo assim, não é? Cheio de febre, aquela coisa toda, já velho, ele ficou sem saber o que ele havia de fazer. Então ele pôs a mão no peito do homem que estava lá deitado e decidiu orar em línguas. E começou a orar, ele fechou os olhos, começou a orar em línguas. E o velho falava também. E momentaneamente ele pensou assim: epá, que falta de reverência. Aqui dele, eu estou a orar por ele em línguas e ele está a falar, em vez de ficar calado e receber, está a falar para mim. Ele não sabe que eu estou a falar com Deus. Sabe, esses pensamentos assim. E continuou, até que o velho deixou de falar. E quando ele abriu os olhos, percebeu que ele pendeu a cabeça para o lado, morreu. E ele ficou, não é, todos ali, aquele ritual todo, todos a chorar, não sei o quê. Ele ficou assim meio, ué, o que é que aconteceu aqui? E quando se retirou, ele perguntou ao intérprete: tu estavas lá? Ele: sim, eu estava à porta da tenda, eles não me deixaram entrar, mas estava à porta. O que é que aconteceu ali? Ele olhou assim: ué, você não sabe? Na verdade eu estou a pensar, o que é que eu vim para aqui fazer? Por quê? Porque afinal você fala a língua deles. Eu? Eu não falo a língua deles. Eu não ouvi. O que é que eu disse? Só, você pôs lá a mão e começou a falar de Jesus. E lá o líder, o chefe primeiro, começou-lhe a dizer que sonhou com o homem de branco. É assim que ele chamava, o homem de branco. Viu o homem de branco num sonho e disse para mandar chamar o branco, o missionário. E foi por isso que ele mandou chamar a si. A sério? E ele estava a dizer isso enquanto eu estava a orar? Não, ele estava a dizer isso enquanto você estava a falar para ele. Eu não estava a falar para ele. Você estava a falar para ele. Eu estava a orar em línguas. Não, você estava a falar para ele o plano da salvação. Você estava a dizer que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e que se ele cresce em seu coração e falasse com a sua boca, é por isso que o homem estava a falar. As últimas palavras que ele falou foi o que você disse. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É sério? Ele disse isso? Você não ouviu? O intérprete levou tempo para convencer-se que afinal ele não sabia mesmo falar. Aquilo foi uma ação do Espírito Santo. Está a ver? Como aconteceu aqui em Atos 2. E há outros exemplos que a gente ouve de outros pastores e situações do género. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, orar no Espírito é algo que todo crente batizado no Espírito Santo deve fazer. É espiritual. Não gaste demasiado tempo a orar com o seu entendimento. Sabe, eu levanto-me pelas manhãs para orar e buscar a Deus. Tem dias que eu passo mais tempo calado do que a falar, com o meu entendimento. E tem dias, quando eu digo calado, porque fico a esperar no Senhor. Tem dias que eu só oro em línguas, aquele tempo todo. Tem dias que eu oro em línguas e oro com entendimento. Procuro seguir a orientação do Espírito Santo. Mas não fique a orar demasiado tempo com a sua cabeça. Porque Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar como convém.
não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então não fica a desperdiçar recursos. Traga o assunto diante de Deus com o seu entendimento, sim senhora, mas a seguir ore no Espírito. Uma vez a pessoa perguntou: pastor, eu gostava de orar 1 hora, mas eu não tenho assim tanta coisa para dizer numa hora. Eu vou dizer o quê? Sabe que foi por isso que a igreja tradicional ficou na ladainha do ram-ram, das repetições, vãs repetições? Porque eles querem orar, têm essa necessidade de orar, mas porque não conhecem, nem são batizados com o Espírito Santo, ficam só a orar na cabeça. Então, para preencher um certo tempo de oração, fazem uma reza e vão repetindo a mesma reza até completar o tempo. Ore no Espírito. Oh, meu amado, você pode orar a noite inteira no Espírito, que nunca lhe faltam palavras, porque não advêm do seu vocabulário intelectual, elas vêm do vocabulário do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Cantarei com o Espírito e cantarei com o entendimento. Aleluia. Vamos salmodiar ao Senhor com o nosso Espírito. Dai uma malha. Vai, ajuda aí. Levanta a sua voz. Não se preocupe, você está no tom, se não está. Se tiver é melhor. Mas se não tiver, não pare por causa disso. Aleluia. Era la rambim para la rom, era la ramim berevidero. Era la rema la roma la rambera mambera la rabaganda. Era la sora bandera la rabalura vekendara la rabiodoro. Oh Senhor Espírito Santo, esta reunião é tua. Era la rabambora la rebimbera la rabacoro. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, peça a Jesus para o batizar agora. Se você crê, diga: Jesus, batiza-me com o Espírito Santo agora. Enche-me do Espírito Santo. Oh, aleluia. Receba aí em nome de Jesus. Fale conosco agora. Feche os seus olhos, abra a sua boca e fale.
receba. Seja cheio também. A palavra de Deus diz que este é o refrigério. É louco, é uma loucura. Mas este é o refrigério. Quando você ora com o seu espírito está ligado com Deus. E a vida de Deus é transmitida ao seu espírito. Por isso é que você é edificado. Não é de outra forma. E o seu espírito passa para o seu corpo esta vida. Oh, glória a Deus. E você dá por isso, pensa assim: ei, já passaram 5 minutos. E quando vai olhar para o relógio, já passou 2 horas. Você crê 2 horas? Porque você está numa atmosfera espiritual. E no mundo espiritual não há tempo. Não há tempo. Está vendo? Aleluia. E viu que já pegou, já estava... Oh, a gente já ia embora agora. Ir embora quer dizer, já segui orando no Espírito. Não dá vontade nem de parar. Aleluia. Então é isso que você deve fazer lá em sua casa. Se você tem dificuldade em começar sozinho, ponha uma música cristã, ok? De louvor e adoração. E salmodie com o seu espírito. Quando eu digo cristão, obviamente não vai alguém pensar: eu ponho o codoro e vou orar em línguas. Não funciona assim. O funaná. Ok? Amém? Aleluia. Bem, então já sabe como é que há de fazer. Então não me venha mais dizer: ai pastor, estou tão em baixo. Hã? Então suba, man. Você está em baixo porque você quer estar em baixo. Você sabe o que deve fazer para estar lá em cima. Emoções baixas todos nós temos. Todos nós temos. Mas nós sabemos o que fazer para abrir as asas e voar bem alto. Amém? Mesmo sentindo-se em baixo ou deprimido, comece a salmodiar com o seu espírito e você vai ver, passado uns minutos, a depressão desapareceu. Oh, aleluia. Bem, glória a Deus. 2 coisas antes de terminar a reunião. Quero dizer a vocês que, se Deus quiser, para a semana, pode ser, vai ser um novo livro meu com o título O que eu temia me aconteceu. É um pequeno livro, é um livro de bolso. Fala sobre a história de Jó, que infelizmente é muito mal compreendida no mundo cristão. Então, eu escrevi sobre isso e estará à vossa disposição, não este fim de semana. É possível, não é garantido, que esteja no outro domingo, porque o senhor da gráfica disse que iria fazer tudo para entregar até sexta-feira. Então vamos ver se já estará disponível ou não. Se tiver, pronto, aí vocês já podem levar e ler e crescer nessa área aí para poder ajudar outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Estou a escrever atualmente um outro livro que dei o título A Lei e a Graça. É um livro grande e estou a dividir esse tempo entre o livro e a minha esposa. Às vezes o livro ganha, às vezes ganha ela, mas glória a Deus. Ela, embora não esteja a escrever, sem dúvida nenhuma, ela tem uma grande parte no livro também, só por me deixar estar lá a escrever.
E glória a Deus, eu acredito todo o meu coração que vai abençoar a vida de muitas pessoas. E por fim, um grande abraço para aquelas pessoas por este mundo fora nos assistiram a esta reunião. Dinamarca, do Forte da Casa, de Campina Grande, Belo Horizonte, do Porto, Jundiaí, Lisboa, Camarate, Reboleira, Santa Marta do Pinhal, Patrocínio, São Paulo, Holanda, Vila Nova da Caparica, Manique, São Vicente, Luanda, Rio de Janeiro, Moscavide, Brasil, Buraca, Brasília e Flórida. Glória a Deus, um grande abraço para vocês todos. Desejo do coração que você tenha sido edificado. E agora já sabe, pratica a palavra e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Um grande abraço para vocês todos, um bom descanso, uma boa noite e até domingo. Já sabe, 9h30 começa a reunião, então venha mais cedo para tomar o pequeno almoço com. Subscreva o nosso canal para receber mais mensagens maravilhosas e partilhe para edificar a vida de outras pessoas. Se tem a oportunidade de estar presente na nossa igreja, faça a sua marcação nos números que vão aparecer aqui em baixo e não se esqueça, você é uma peça fundamental para o avanço do Evangelho, portanto, se sente no seu coração, faça uma oferta para os dados bancários. Obrigada, somos um.